Os que trouxeram a Bíblia, por gentileza, abra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, verso de número 16. Nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E você diz amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que está inserido dentro de um texto em que vai descrever as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Instruções estas que começam no capítulo 14 e se estende pelos capítulos posteriores. E quando nós observamos o capítulo 14 e fazemos uma leitura atentamente do texto, nós vamos observar que há uma preocupação de Jesus no que diz respeito aos discípulos, porque se aproxima o dia em que o Filho de Deus será entregue na mão dos filhos do homem, para que por ele se cumpra aquilo que havia sido profetizado. E vai dizer a Bíblia que a ideia do Senhor Jesus é preparar, é antecipar o coração dos discípulos para a sua partida. Vai dizer a palavra que isso para os discípulos é algo inconcebível, até porque quem é que quer ficar longe de Jesus depois de tê-lo conhecido e conhecido intimamente? Tal pensamento para os discípulos era algo inconcebível. Vai dizer a Bíblia que Jesus então inicia o capítulo 14 dizendo que para onde ele vai, ou para onde ele vai, há muitas moradas. Ele vai voltar para que na onde ele esteja também estivéssemos, neste caso, os discípulos também. Mas, dado o momento da conversa, alguém pergunta para Jesus: Mestre, nos ensina o caminho. Aí Jesus diz: o caminho ainda por vocês não pode ser compreendido, porque para os discípulos ninguém pensa ou quer se apartar de Jesus. E Jesus começa a preparar os corações. A ponto agora do Senhor Jesus dizer que Ele vai para o Pai. E essa ida para o Pai se faz necessária. E o cuidado de Jesus
é tão grande com os discípulos e também com aqueles que, através da pregação do Evangelho, seriam alcançados, Jesus então lhes orienta dizendo: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, para que Ele vos mande um outro Consolador. É bem verdade que essa ideia para os discípulos é um tanto quanto confusa. Aí Jesus vai começar a explicar sobre e quem é este outro Consolador. Vai dizer a palavra que quando Jesus cita isso aos discípulos, Jesus cita com o compromisso de que Ele vai rogar e que por nenhum momento, seja ele qual for, Jesus vai se ausentar dos seus discípulos. Muito pelo contrário, Jesus estará com eles. Entretanto, Jesus vai enviar este outro Consolador. E Jesus dá algumas orientações. A primeira orientação que Jesus dá sobre este outro Consolador é que este Consolador, ele é um Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ora, é o próprio Espírito Santo que habitou na verdade que é Cristo. Jesus deixa claro que o que Ele está dando é exclusivamente dele. E quando Jesus diz que é outro, Jesus não está dizendo que há alguma diferença entre um e o outro. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo que é da mesma essência, é da mesma natureza, é da mesma consubstância, é da mesma identidade. Nenhum e nem o outro são diferentes no que diz respeito em essência. Jesus está dizendo: o que eu faço, Ele também fará. Se eu curo, Ele também cura. Se eu salvo, Ele também salva. Jesus vai definir as atribuições desse Espírito da verdade que Ele agora vai rogar ao Pai, para que envie aos discípulos, como também à sua igreja. E vai dizer a palavra que este Espírito habitaria, ou habitará em vós. O Espírito da verdade, ele tem uma habitação. A habitação do Espírito da verdade, Jesus está dizendo aos discípulos, é dentro de vocês. Jesus está dizendo aos discípulos, é com vocês. Jesus está orientando os discípulos, é em vocês. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai habitar em vocês. Diferente do mundo, é só em vocês que Ele habita. É só em vocês que Ele reside. É só em vocês que Ele mora. É só em vocês que Ele tem morada própria. Porque Ele não é do mundo. O mundo não pode receber. O mundo não pode ter. Porque é meu. E eu decidi dar para vocês. Jesus deixou isso claro. Que o Espírito da verdade nos seria dado. Ou seja, Jesus está dizendo, nenhum de vocês ficará órfão, nenhum de vocês ficarão desamparados, nenhum de vocês ficarão à beira do caminho, iludidos, ludibriados com as coisas desta vida. Não, o que eu vou dar para vocês é meu. Se eu sou companheiro, Ele também é. Se eu caminho com vocês,
Ele também caminha. Se eu falo com vocês, Ele também falará. Até porque uma das atribuições do Espírito Santo de Deus é nos trazer a presença bendita do meigo nazareno no meio da igreja. É o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que, primeiro, ambos somos filhos de Deus. E o próprio Cristo vai dizer que uma das atribuições do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Então aqui para nós, se o Espírito de Deus habita em você, então você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele habita em você. Jesus está dando um parecer acerca da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Jesus prepara o coração dos discípulos. Tanto é que depois que Jesus é levado ao alto do Gólgota, vai dizer as Escrituras que por mais que os discípulos se prendem no cenáculo, se prendem em sua casa e ali ficam espantados diante do que tinha acontecido, a promessa de Jesus ainda estava de pé. Ele daria o Consolador, Ele verteria o Consolador, Ele derramaria o Consolador. A verdade é tão certa que, tendo Jesus ressuscitado, Jesus chega aos discípulos depois de ter se apresentado a eles, se detém num período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, Jesus vai instruir os discípulos acerca da expansão, acerca da pregação, acerca da evangelização, do que diz respeito à pregação do Evangelho. Entretanto, Jesus os adverte dizendo: fica, porém, em Jerusalém, até que do alto se cumpra sobre vós a promessa do meu Pai. É necessário que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. É uma recomendação do próprio Cristo, é uma recomendação do próprio Senhor. Você pode até pregar, mas é bom pregar cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode até cantar, mas é bom cantar cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão Anderson, você está dizendo que o revestimento de poder é uma capacitação? Pois bem, é isso mesmo, porque do outro lado há um império das trevas que está levantado e muito bem estabelecido, e isso a gente não vence na força do braço, isso a gente vence na força do Espírito de Deus, isso a gente vence na capacitação do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus diz: fica em Jerusalém e não se ausente de lá. É necessário que os discípulos tenham uma experiência poderosa com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E cá para nós é mais do que necessário, é caso de urgência, é mais do que necessidade que todos nós aqui tenhamos uma experiência íntima com o Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está orientando os discípulos. Vocês vão receber do que é meu, mas entretanto é necessário que vocês sejam cheios, é necessário que vocês tenham intimidade, é necessário que vocês o conheçam, porque Ele já habita em vós. Ora, meu irmão, o Espírito Santo não é desconhecido, porque Ele habita em você, adolescente. O Espírito Santo não é um Deus desconhecido, não. Ele habita dentro de você. Eu só estou, através da palavra, te lembrando que o que habita em você é maior do que habita no mundo, que o que habita em você é maior do que habita lá do lado de fora. Do que está dentro de você é maior do que o que está do lado de fora.
É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus quer que os discípulos entendam. Que o poder que Jesus colocou dentro deles é um poder que excede e muito o poder dos homens. Jesus orienta, muito bem, os discípulos permanecem em Jerusalém. Agora, quando nós observamos o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que, tendo Jesus agora terminado o seu discurso, as suas instruções, Jesus ainda recomenda: é necessário que vocês experimentem essa virtude do Espírito Santo. Virtude nada mais é do que poder em ação. E deixa eu te dizer uma coisa: não tem nada mais poderoso do que você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não tem nada mais poderoso do que você pregar e as pessoas serem convertidas. É poder em ação. Jesus orienta os discípulos, muito bem. A Bíblia vai dizer que Jesus é recebido aos céus, e mais do que depressa, os discípulos vão novamente para o cenáculo, e ali no cenáculo, os discípulos vão começar uma campanha de oração, porque é assim, meus filhos: o céu não se abre com varinha mágica, o céu não se abre com cartilha de receita, o céu não se abre com métodos e nem processos, o céu só se abre através da oração. O céu só se abre através da oração, e o próprio Cristo deu exemplo disso, porque vai dizer a Bíblia que, tendo Jesus sido batizado por João Batista, saindo ele das margens do Jordão, vai dizer as Escrituras que ele levanta os olhos para cima, e Lucas é enfático em dizer: e orando ele, quando Jesus Cristo ora, pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito Santo desce. E terceiro, uma voz profética sai dizendo: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Para encontrar o Espírito Santo é no caminho da oração. Jesus prepara o coração dos discípulos e prepara com a pessoa certa. E deixa eu te dizer uma coisa: o método não mudou, ainda é o mesmo, é através da oração, porque os discípulos vão se deter em oração num período de tempo de aproximadamente quase 11 dias. E nesse período de tempo, os discípulos vão clamar, os discípulos vão pedir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a promessa se cumpre, e a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, se viu-se um som e um vento impetuoso, em que invadiu a casa e encheu todo lugar em que eles estavam assentados. O que me chama a atenção é que, diferente de mim, de você, que marcamos dia, marcamos hora, marcamos mês, Deus não é assim. Deus é de repente. Deus é imprevisível, meus filhos, porque quando você pensa que Deus vem da esquerda, Deus vem da direita. Quando você pensa que Deus vem da dianteira, Deus vem da retaguarda. Quando você pensa que Deus vem de cima, Deus vem de baixo. Aí a gente entende a mente do salmista, no Salmo de número 139, quando diz: para onde irei eu? Para onde esconderei eu da sua face? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu fazer minha cama no céu, ali tu estarás também. E se eu me esconder nas trevas, elas serão como dia diante do Senhor. Deus é imprevisível, então com Deus é tudo de repente. Se Deus quiser, Ele te batiza hoje com o Espírito Santo. Se Deus quiser, Ele te enche hoje com o Espírito Santo. Irmão Anderson, o que eu faço? Vai para a oração. Irmãos, uma vez me disseram assim: o Espírito Santo é um Deus que para muitos de nós é desconhecido. Eu já achei esquisito, porque eu sou meio politeísta isso. Aí um certo dia, eu fui para minha casa, aí eu fui para a sala da minha casa. Fechei toda a minha casa e fui para a sala. Dobrei o meu joelho e comecei a orar. Espírito Santo, me visita.
Me visita, Espírito Santo. Irmãos, e assim, quem me conhece sabe que eu sou barulhento para orar. E eu comecei a orar. E o Espírito Santo começou a me visitar. E eu comecei a sentir aquela presença. Passou-se algumas horas. Eu já estava entregue naquele rio que começava a fluir na sala da minha casa. Quando eu vou abrir o portão da minha casa, está o vizinho com o pé encostado. Ele olhou para mim com 2 olhos arregalados e disse assim: me explica uma coisa. O que estava acontecendo dentro daquela sala? Que poder era aquele que estava lá dentro? Eu tentei sair, não consegui. Me explica, eu não conseguia me movimentar. Que poder é esse que estava lá? Com quem você estava falando? Com quem você estava dizendo? Olha, eu conheço alguns idiomas. Que idioma é aquele que você falava? Tinha alguém naquela sala. Eu tentei sair, não consegui. Aquilo não é francês. Aquilo não é inglês. Eu olhei para a cara dele e disse: muito bem, essa língua é uma língua que só Deus entende. E para receber tem que aceitar Jesus. Você quer? Você pode fazer melhor, levanta tuas mãos, adolescente. Segure acima da cabeça. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar aquele que tem poder para te encher essa noite, que tem poder para encher a tua vida, que tem poder para te renovar, que tem poder para te encher. Eu vou esperar você adorar por alguns minutos. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar por alguns minutos, porque aquele que batiza está aqui, e é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te revestir essa noite. E como precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Eu gosto do salmista. Quando o salmista no Salmo 46 escreve dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas sujas se perturbam. Aí ele diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Sabe quem é esse rio que flui do trono de Deus? É justamente Ele, o meigo, santo, doce, o Espírito Santo de Deus, que flui no nosso meio essa noite. E como precisamos do Espírito Santo. Capítulo 20 do livro de Crônicas, de 2 Crônicas. Josafá está no trono, está acomodado e está tudo certo. Daqui a pouco alguém vem e diz: Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão. E a multidão é formada pelos filhos de Amon, os filhos de Moabe e também os da montanha de Seir. E vem um pouco de Amonita também, Josafá. Josafá fica perplexo e diz assim: e agora? O que vamos fazer? A Bíblia diz que Josafá vai passar um pregão em toda a Judéia dizendo: ninguém come, ninguém bebe, vamos buscar ao Senhor para que Deus intervenha nessa situação. E alguém está dizendo: Josafá, a multidão que vem é grande, mesmo assim, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos entrar na presença do Senhor. E Josafá assim faz, meus filhos. Quando Josafá está orando, e eu gosto dessa expressão, porque a Bíblia vai dizer assim, que o Espírito de Deus desceu no meio da congregação, sobre a cabeça de Jaaziel, e disse: Josafá, essa peleja não é tua, e nela você não vai ter que pelejar. Essa peleja é de Deus. Mas o que eu gosto é que o Espírito desceu no meio da congregação. Eu creio que o Espírito de Deus está no meio da congregação essa noite. Ah, nós precisamos. Aleluia! Não dá para viver depois de ter conhecido. Davi no Salmo 51 só está retratando um sentimento que ele carrega. Porque Davi comete um erro quando se deita com Batseba e põe Urias na frente da batalha.
cometendo homicídio e adultério ao mesmo tempo. Vai dizer a Bíblia que Deus agora vê o que ele fez oculto. E dá a Deus um período para que Davi se arrependa de aproximadamente 1 ano. Aí Deus manda o profeta Natan na casa dele. Vocês sabem da história. Aí quando Davi é impactado pela palavra que ele recebe, aí Davi cai em si. Aí está o retrato do Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Não retire de mim o teu espírito. E nem me lance fora da tua presença. Não dá para viver sem o Espírito Santo de Deus. Eu estou te dizendo de uma forma bem forte mesmo. Não dá para viver sem o Espírito Santo de Deus. Não dá para viver sem o Espírito Santo de Deus. Não dá para viver porque é Ele que traz a alegria da nossa salvação. Porque quando ela vai, é sinal de que as coisas não estão bem. Por isso Davi está dizendo: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. O que dizer de Sansão? Capítulo 16. A queda de Sansão não é o capítulo 16, começa no capítulo 14. Porque a Bíblia diz que ele desceu para Tímina. E tanto do ponto de vista geográfico e espiritual, a queda é a mesma. Desceu para Tímina. No capítulo 16 está o registro, porque a queda já começou no capítulo 14. Vai dizer a Bíblia que está lá Sansão ludibriado por Dalila. Dalila conseguiu descobrir o coração de Sansão. E Sansão conta o seu segredo para Dalila. O segredo é que eu e Deus e eu, nós estamos no mesmo propósito. Qual é? Eu sou nazireu. Eu sou separado. Eu não posso beber comida, eu não posso beber bebida forte, nem nenhum fruto que vem da videira. Eu não posso tocar em nada imundo. Eu não posso me contaminar. E nem tampouco passar navalha sobre a minha cabeça. Ele revela o segredo. Aí lá vem Dalila. Descobriu o segredo da força de Sansão. É o cabelo da sua cabeça. Só que esse problema Sansão tinha que ter resolvido antes. Porque antes de se deitar com Dalila e revelar o coração, ele já havia tocado num leão que ele mesmo matou. E tinha tomado o mel do leão e tinha se saboreado. Ou seja, estava até doce, mas era de coisa morta. Estava se lambuzando com o mel, mas era de coisa morta. E a Bíblia diz, a lei do nazireado diz que tinha que pegar Sansão, levar na presença do sacerdote, mostrar para o sacerdote as falhas que Sansão, porque agora ele colocou em xeque o seu nazireado, cortaria-se o cabelo da sua cabeça e o queimaria. Só que Sansão sabe disso e não quer fazer. E cá para nós, tem muita gente se lambuzando com mel, porém, é de coisa morta. Aí no capítulo 16... Dalila já que descobriu o coração de Sansão, lá vem Dalila novamente dizendo: vai Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão levanta poderoso e diz assim, porque 3 vezes ele havia dito a mesma coisa: mais uma vez me levantarei e irei ter com eles e Deus me dará a vitória. E a Bíblia diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Aí o que ele não fez no começo vai fazer. Porque a primeira coisa que faz, ele raspa a cabeça. Cega-lhe os olhos. Lhe amarra. Não dá para viver sem o Espírito Santo, não. Por isso que eu vim aqui te dizer que o Espírito de Deus habita em você. E Paulo ensinando a igreja, ele escreve dizendo na sua carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Eu estava num determinado lugar, daqui a pouco passou uma jovem por mim, daqui a pouco passou outro jovem por mim, e quando essa jovem passou, o Espírito Santo veio como flecha no meu espírito, e disse: diga para ela que eu a vi. Eu disse: minha filha, o Espírito Santo mandou falar que te viu. A menina ficou perturbada, andou procurando a mãe, procurou o pai, chamou o líder e disse para eles: olha, para me ver onde eu estava só podia ser Deus. O que foi? Eu fui para o mercado tal hora do dia e precisei ir mesmo
Porque eu passei a manhã inteirinha me drogando. E o que me choca é que ela era regente dos adolescentes. O Espírito Santo vê tudo. O Espírito Santo contempla tudo. Não entristece quem é meigo com você, não. Com a autorização do pastor, posso orar? Se coloque de pé comigo. Tá. Eu quero orar com vocês. Tá. Não dá para viver sem o Espírito Santo. E eu quero nessa noite saber se alguém nessa noite que está distante do Espírito de Deus, mas nessa noite Ele falou com você. Eu te convido a vir aqui à frente, reatar sua aliança com o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a vir aqui. Nós queremos orar por você. Quem sabe você está distante dos caminhos do Senhor, mas Deus te trouxe aqui para dizer, Ele habita em você e quer continuar habitando. É o momento de você voltar para a presença do Senhor. É o momento de você voltar para a presença de Jesus. Deixa o Espírito de Deus completar aquilo que Ele começou. Na onde está você? É uma oportunidade divina. É uma oportunidade de Deus. Oh, meu Deus. Enquanto você se decide, nesta oportunidade também eu quero orar pelo pastor José Francisco de Batatais, pela família do pastor José Francisco, porque, se eu estou entendendo bem, parece que faleceu e a família pede oração. A madrasta faleceu e pede oração. Tem alguém que nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar a ter a comunhão com o Espírito Santo que não tem? Que quer ser batizado com o Espírito Santo? Se tem, venha. Eu quero orar. Está aqui um moço de joelho. Tem mais alguém? Você não pode, meu filho, não pode, minha filha, terminar o ano do mesmo jeito que você terminou o outro, não. O Espírito tem que estar dentro de você. Tem. Venha, eu espero você. Por alguns minutos eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Os adolescentes que aqui estão, fecha os teus olhos e vamos orar. Venha. Essa geração precisa entender que o Espírito Santo é o poder de Deus que habita na igreja. Isso. Isso. Isso, minhas filhas. Eu vou esperar você orar por alguns instantes, adolescentes. Eu vou esperar você orar por alguns momentos, minha filha, meu filho. Eu vou esperar você orar por alguns instantes. Eu vou esperar você pedir a Deus por alguns momentos. Oh Deus. Derra, sui, teplá, serve a raça. É no nome de Jesus de Nazaré. Visita esses adolescentes diante do teu altar, Deus. Deus, olha a posição deles, ó Pai. E a postura é de respeito e de honra à tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, visita eles, meu Pai. Deus, seja qual for, Senhor, a mente ou o problema que ali os aprisiona, meu Deus, eu peço ao Senhor, repreenda isso agora. Espírito Santo, entre,
Vai, Espírito Santo, na onde ninguém consegue ir, nem consegue compreender. Perdoando-lhes, ó Senhor, qualquer motivo ou falha por eles causarem que te entristeceu. Ó Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor abrace a cada adolescente que aqui está. Espírito Santo, dê a ele uma experiência contigo. Dê a ela uma experiência contigo. Dê a eles uma experiência contigo. Dê a eles um momento, muito mais que um momento, uma vida cheia contigo. Espírito Santo, sacode a vida desses adolescentes, que no recôndito do quarto a sua presença possa lá estar, tomando conta de suas mentes, e que o Senhor os renove, e que, se assim o Senhor desejar, batiza-os com o teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Deus. Assim eu te peço nessa noite, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos atende, em nome de Jesus, Deus.